assunto do nosso episódio de hoje do MyCap Talks é criptomoedas. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo dos criptoativos, a tokenização de ativos, enfim, vamos entrar nesse universo todo que é muita coisa aí para a gente conversar. O que vocês podem falar de introdução? O que são as criptomoedas? O que são os criptoativos? Fala aí, Tayan, você que é especialista no assunto. Pra falar a verdade, eu não sou especialista em cripto, eu vou começar a ser agora. Bem franco, né, Neto? Por que agora? A gente vai botar na MyCapital. Então agora é tudo de vez. Quando a gente bota na MyCapital, eu sempre boto na minha carteira, para eu sentir na pele o que meu cliente está sentindo e começar a entender mais. Para investir nisso, agora eu vou me especializar, com certeza. Agora, voltando, né? Criptoativos. Por que eu não fiz isso ainda? Cara, é todo um debate, né, do conceito do que significa, do que é uma criptomoeda, o valor que tem por trás. É aquela coisa muito tangível, né? É investimento? Investimento, né? Não é? Moeda. Evoluindo, né, no meu argumento. Porque, assim, você pensa numa empresa, você tem toda uma racional por trás para investir na empresa ou não, né? Quanto dinheiro que ela vai gerar nos próximos anos, traz isso para valor presente, é mais ou menos quanto ela vale hoje. Uma criptomoeda, como é que isso é definido, né? É muito mais especulação, é muito mais pela lei de oferta e demanda do que qualquer outra coisa. Tem mais gente querendo comprar do que vender, o preço sobe. Tem mais gente querendo vender do que comprar, o preço cai. E análise de padrão, né? De comportamentos passados que as pessoas tentam achar que vai acontecer a mesma coisa. Aquelas análises gráficas, né? Dá uma olhada lá, o desenho que fez ali, então é um indicativo de que agora vai subir, ou que vai cair. Tayan, você tem um comportamento de investidor mais buy and hold, certo? Sim. Para quem é buy and hold, dentro do que você enxerga hoje, faz sentido de alguma forma investir em cripto? Faz. Por exemplo, Bitcoin. O pessoal compra, inclusive muita gente defende que seja assim, né? Você compra e esquece, porque se você ficar olhando todo dia, vai passar mal. Uma criptomoeda oscila muito mais do que uma ação. Se a ação era algo muito volátil, comparado à renda fixa, outras coisas, a criptomoeda para ação ainda é outro nível. E olha o que é mais louco também. Tem mais gente, mais CPFs que investem em criptomoedas do que CPFs na bolsa de valores. Caramba, sério? Uhum. Isso já é de... Eu tô falando só de Brasil, né? Sim. Isso é meio que de se esperar, entre aspas, né? Embora seja uma coisa curiosa, é de se esperar, porque a gente tem muito influenciador falando de cripto, né? A gente tem uma movimentação. Eu posso fazer uma observação polêmica sobre isso? Claro. Eu acho que, na verdade, é uma cultura do nosso país de risco, de né? buscar facilidade, dinheiro fácil. Se vendeu a ideia de que criptomoeda... E realmente, quem investiu em Bitcoin, por exemplo, lá em 2013, 2014... É absurda a valorização, né? O cara que acreditou nisso lá atrás ficou milionário. Né? Quanto que era um Bitcoin em 2013? E quanto vale hoje? Entendeu? Então se vendeu a ideia de que o potencial de valorização disso é absurdo. O que não é verdade, porque ele passou dessa fase. A gente chegou numa outra fase agora, né? Ele tá numa fase mais estável, ele cai, sobe, volta com base em N motivos, mas ele, né, você dá um pico ali e volta. A melhor... Na verdade, não sei. Quando a gente pega um recorte de mais de 5 anos, acho que ele sempre fez o Bitcoin, falando de Bitcoin. A gente sempre olha qualquer recorte de 5 anos, é a minha impressão. Acho que ele sempre deu uma decolada. Até porque ele tem aquele negócio que é o halving, que é de cada 4 em 4 anos, ele minera menos. Até chegar o dia que não vai mais ser minerado nenhum. Como se fosse fazer um paralelo do ouro. Não, mas aí você está falando de longo... O ouro também é finito. Mas você está falando de longo prazo. Você tá falando de longo prazo. Tô falando do curtinho prazo ali. Agora caiu de novo aí, cacetada de percentual. Prazo é doideira. Aí, só que a galera vê nisso, é igual o trade, assim, a quantidade de cursos te ensinando a ficar milionário com day trade na internet não tá no gibi. Assim, essas pessoas estão despreparadas, pela verdade. Quem vai assim nesse conto fácil do... Só que são elas que fazem o percentual subir. Sim, são as que estão mais... que estão fazendo esse número ser alto de investidores. Se você comparar, por exemplo... As pessoas só querem a parte boa, querem concluir. Na hora da que cai 30, aí o cara tira na derrota. Tira perdendo dinheiro. É só você comparar o número de investidores na bolsa e a quantidade de pessoas que jogam no jogo do tigrinho. Sim. Então, assim, o brasileiro, ele tende a isso. Agora,
racionalmente, você investir em cripto, eu parto da mesma ideia que ele. Longo prazo, tanto que ele falou aí, se você pegar os últimos 5 anos, pô, teve um... Acho que qualquer recorde de 5 anos está sempre indo bem. Diversificação, né? Se você pensar é muito louco isso, porque teoricamente quem investe em cripto num primeiro momento é o cara que está pensando no curto prazo. Mas, pelo que a gente está conversando e entendendo aqui, na verdade, cripto é uma estratégia de longo prazo, não de curto, né? E tem essa questão de você investir no longo prazo, que eu acho que é um caminho legal, você botar parte do seu patrimônio, nunca botar tudo, né? Sempre diversificação. É um princípio básico de nunca botar os ovos todos no mesmo cesto. E pensar no longo prazo, que com certeza você vai ter valorização, como o Tayan falou, com certeza é muito forte, né? Mas a tendência é que valorize, né? Vai que tem uma pandemia no meio. Mas assim, tem a galera também que olha para Bitcoin não como investimento, mas como proteção, né? É uma outra pegada, é uma outra forma de enxergar. Vou botar meu dinheiro aqui, porque aqui ninguém mexe, né? Tem aquela coisa do, né? Assim, igual eu fiz o paralelo pro ouro antes, ele é dito mesmo, sempre comparam o Bitcoin com o ouro, mas o ouro dos criptoativos. Sim. Por que o ouro? O ouro sempre é um instrumento que valoriza nas crises. Sempre tem inflação, o ouro cresce. Ele começa a valer mais dólares e mais qualquer moeda, porque todas as moedas perderam valor, como se o ouro tivesse se mantido no valor dele. Mas como a moeda perdeu o valor, você precisa de mais moedas para comprar a mesma quantidade de ouro. O Bitcoin entra nesse mesmo paradigma ali, né? Com o ouro dos criptoativos. Geralmente, quando tem inflação, ele também sobe. E aí, pensando ainda sobre essa questão dos criptoativos, no meio disso tudo ainda tem os impostos sobre esses criptoativos e a gente está num cenário no Brasil que essa questão fiscal está mudando direto, né? A gente tem muita novidade sobre impostos, taxas novas, enfim. Como é que isso funciona para o investidor? Vale a pena continuar investindo em criptoativos, mesmo nesse cenário que daqui a pouco pode ser taxado, etc e tal? Como é que tá isso, assim? Na verdade, ele já é taxado hoje. Ia mudar as regras. Inclusive, ele tem uma legislação se você comprar numa corretora brasileira e outra se você comprar no exterior. E qual que é mais vantajoso? Comprar no Brasil ou exterior? Depende aí, né? A gente tem que fazer uma análise estratégica. Vai depender do que vai acontecer nesse período que você está investido, na verdade. Não é uma resposta pronta. Senão, todos os brasileiros vão fazer sempre do mesmo jeito, né? Tributação no exterior ela é parecida com a tributação dos outros ativos, quando você investe em ações, por exemplo. Né? É a mesma tributação. E aí, quando você investe pelo Brasil, ela já é um pouco diferente. Ela tem uma tabela regressiva, né? Ela tem um limite de isenção também. Então, assim, pensando, se você é um cara que investe pouco, talvez faça sentido fazer pelo Brasil, por conta da questão da isenção, certo? Sim. Lá fora você não tem mais isenção, não existe mais. No exterior também tem suas vantagens. Apesar de não ter faixa de isenção, lá você pode compensar prejuízos. Porque investir em cripto no exterior é igual investir em qualquer tipo no exterior. Vai na lei nova aí, que foi há um ano que foi lançada, passou a ter compensação de prejuízo para investimentos no exterior. Então, tem suas vantagens em cada lugar. Depende da realidade de cada um, né? Cada um tem que se avaliar a sua própria realidade para encaixar no contexto ali e entender, em termos de estratégia fiscal, o que é melhor. Agora, a gente está falando de criptoativos. Criptoativos não são só criptomoedas, né? Tem a questão também da tokenização dos ativos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, assim, o que é isso, né? Que loucura é essa? Tipo, você transformar um ativo que é real numa coisa digital, como é que funciona isso? É algo bem abstrato, né? Mas é uma representação de algo real, você registra ele no ambiente cripto, né? Você cria um token daquilo, que é uma chave única. Por exemplo, se você quiser tokenizar teu carro, pode ir lá criar uma representação dele no mundo dos criptoativos, registra na blockchain, e aí... Você pode negociar ele digitalmente, de forma segura, né? E via plataforma digital. Eu acho que isso Sim, ainda é muito... você não vai aceitar, né? Não vai mudar a propriedade no Detran, que é o órgão do Brasil. Então não adianta muito você passar o token para outra pessoa se o registro dele no sistema de trânsito do Brasil ainda está no teu nome. Então ainda não está tudo integrado. A não ser que o Detran, em algum momento o governo, né, e o Detran assumam
utilizar um meio tecnológico desse para fazer esse tipo de transação e modernizar o processo, deixar muito mais simples. Joga os cartórios pro alto, né? Hoje em dia, assim, abrindo parênteses aqui, já... Se passasse, aceito, né? Oficialmente, esse registro. Mas com a carteira digital já simplifica muito. Você não tem mais compra e venda de carro, você não vai mais em cartório. Você faz tudo pelo aplicativo, assina Gov. Agora, voltando para a tokenização. Falou de carro, pode ser imóvel. Pois é, pensei nos cartórios nesse sentido. Tudo se simplifica, né? Você hoje precisa botar um imóvel no registro geral, em todo aquele trâmite. E dá para ser mais amarrado, né? Tem os smart contracts, que chamam, né? Lá na rede Ethereum, que você pode deixar tudo condicionado. Fala, ó, fulano de tal vai pagar para o outro X moedas, quando isso fizer, já troca a posse. Então já fica tudo programado para fazer sozinho. Você não precisa assim, transfere dinheiro e vamos lá junto, transferir. A confiança, né, que precisa... Alguém tem que fazer o primeiro passo, né? Alguém tem que confiar em alguém. O que tá dizendo é que não precisa disso, porque você pode fazer ali tudo simultaneamente. Agora, é um mundo tão novo que a gente tem pouca legislação nesse sentido, né? Não tá regulamentado, assim. O que vocês acham, assim? Vale a pena entrar nesse mercado dentro dessa realidade que tudo pode acontecer? Ou qual é a visão de vocês? Assim? Mas aí você está falando de investir em criptos ou de tokenização de ativos? Vamos falar um por um, mas eu acho que cabe nos dois cenários a pergunta. Investir em cripto acho que tem que entender, estudar bem, né? Ver qual cripto vai comprar, porque hoje toda hora tem uma cripto nova. Não sabe muito o que está fazendo? Vai no tradicional, que é o Bitcoin. Eu falaria isso. Né? O Trump criou a moeda dele, depois a moeda da esposa dele, tudo aí. Teve uma dessas que se afundou, né? Mas agora não lembro direito. Mas, sim, eu acho que não vai acreditando que vai ser fácil, que não é bem por aí. Estuda bem o que vai fazer antes ou consulta um especialista, né? Melhor coisa. Mas vai sabendo que a volatilidade de qualquer cripto é muito alta. Curto prazo, pode cair o Bitcoin agora aí, que é das menos voláteis. Em poucos meses caiu 30%. Em um ano ele dobra. E é por aí que vai. Então, tem que ter estômago para aguentar, saber que pode cair e já vai sabendo, né? Eu aguento que cair 30%, vou precisar do dinheiro no curto prazo. Se vai precisar, não é melhor não investir por aí. Agora eu tô pensando lá na minha aposentadoria. Aí já... E vou aguentar ver meu dinheiro derreter um pouco sem tirar. Aí acho que dá para começar aí. Aí é o perfil de risco, né, que eu tô falando. A pessoa tem que saber se ela se adequa, que é um ativo bem arriscado. Em termos de segurança, você tem que analisar bem. Assim, se você vai fazer por meio de corretora, né, avaliar bem a corretora que você vai utilizar, né? Mas, assim, de maneira geral, a estrutura do Bitcoin, por exemplo, que do blockchain, que é a estrutura tecnológica por trás, é muito segura, né? É descentralizada, então dificilmente você vai ter um problema de segurança ou algo nesse sentido. Agora, voltando um pouquinho do assunto de imposto de renda sobre criptoativos, né? Isso no Brasil, a gente tem uma isenção, né? Como é que está funcionando isso hoje? A isenção de criptoativos é até 35 mil, né? Isso. Se você tiver um lucro de até 35 mil, você não paga imposto. O limite é para venda, né? É para venda, isso. Eu falei lucro. Uhum. Para venda. Até você faz um volume total de vendas de até 35 mil, o resultado, se for um lucro, você está isento de imposto. E aí, se tu passar, como que funciona? Aí é uma faixa de imposto com base nos valores, você vai de 15% a 22,5%, né? Isso. Que é a mesma faixa do ganho de capital, lá pelo GCAP, quando você, por exemplo, realiza uma venda de imóveis, né? Sim. Qualquer ganho de capital que você faça, utiliza lá a ferramenta de ganho de capital da Receita, que é o GCAP, ele vai usar essa mesma faixa. E tem muita gente que investe em cripto pensando assim, se eu não pagar imposto disso, ninguém me pega, né? Mas, na verdade, o risco é o mesmo de outros ganhos de capital, né? Assim, transacionar cripto é muito difícil ali. O governo teve aquela... As exchanges brasileiras já enviam para a Receita Federal, vem na pré-preenchida lá o patrimônio no fim do ano. Mas quando você faz no exterior ou faz via wallet, não, né? Não. Então é muito difícil. Se o cara tiver com a intenção de sonegar, ele consegue ali fugir dos controles do governo. O problema é que
você em algum momento vai gerar algum ganho. Se gerar algum ganho, você vai fazer o quê? Você vai ter que trazer esse dinheiro para usufruir. Eu vou comprar um apartamento com esse dinheiro. Aí vai botar um dinheiro na tua conta, de onde veio? Qual é a origem dele? Você pode ser chamada para prestar conta e você vai ter que justificar, entendeu? Enriqueceu como, né? O que a gente recomenda é apurar, pagar os seus impostos para que você possa ter tranquilidade. E a MyCapital está fazendo isso com tanta... Tá entregando isso com tanta facilidade, vai entregar com tanta facilidade que não tem porquê, entendeu? E ainda tem o benefício, né? Dependendo do volume que você opera, de 35 mil de volume de venda. Então, você tem bastante margem ali para ficar até isento de imposto. Então, não vejo porquê de você não declarar e não ter isso bem organizadinho, prestando a conta direitinho, como deveria ser, como qualquer cidadão deveria fazer, né? E aí você vai querer trazer esse capital para fazer algum outro tipo de investimento. Você precisa justificar. Por mais que você esteja usando uma autocustódia, você esteja investindo em cripto direto no exterior, isso fuja um pouco dos controles aqui da Receita, quando esse investimento, que está fora dos controles, gerar esse capital e você trouxer esse capital para cá para fazer algum tipo de investimento, a Receita vai, nesse momento, entender que você teve um aumento de patrimônio e vai querer entender qual é a origem disso. E aí, se você não declarava, você pode ter problema. Então, para você poder ter essa tranquilidade, eu recomendo fortemente que você mantenha a sua vida fiscal atualizada, organizada, entendeu? E usando a MyCapital, porque a gente oferece essa facilidade, é muito simples fazer daqui e do exterior. Ah, bem legal. Tanto se você investir no Brasil quanto se você investir no exterior, a gente vai gerar todos os relatórios, os DARFs, quando houver necessidade. Entendeu? E num cenário onde isso ainda está sendo regulamentado, onde alguns podem ver como algo bem complexo, melhor, né? Contar com uma calculadora que faça essa parte, né? Sim. E se negar é crime também, né? Estão discutindo aí se pode ser pego ou não, qual a chance. Fala de achismo, mas sei lá, mês a Receita pode vir a ter. Eu falei mais cedo aí que tem mais CPFs investindo em cripto do que em bolsa. Ela achar que ali uma fonte de arrecadação, ela apertar o cerco nesse ponto, a gente não pode imaginar o que ela pode fazer para fiscalizar, mas pode surgir com alguma coisa. E pode fiscalizar retroativo também, que é uma coisa que ninguém se liga muito. Mas pode fiscalizar retroativo, né? Pode. De anos até que tua declaração já foi aceita, mas podem revirar lá aquilo. Pois é. E aí, gostou do assunto? Continua seguindo a gente aqui no MyCap Talks, no nosso podcast da MyCapital. Segue também a gente nas redes sociais e acompanha nosso conteúdo. E até a próxima.